Irmãos, agora nós estamos caminhando para a palavra do dia. Vamos apresentar o pregador dessa noite, pastor Adilson Portela. Eu quero convidar a diaconisa Jossamina para estar orando pelo pastor Adilson. Pastor Moisés, cadê essa oração pelo pastor Adilson? Glória a Deus. Se você puder, se colocar de pé, oremos. Amantíssimo Deus, soberano e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí está o teu filho, teu escolhido, teu ungido, que será o porta-voz nessa noite da tua palavra. Grande responsabilidade, com temor e tremor o teu filho está aqui. Fala conosco, porque necessitamos ouvir a tua voz. Como a tua palavra diz, ela não volta vazia, mas antes faz o que lhe apraz. É a oração que nós te fazemos, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, quero louvar a Deus pela sua vida. Nós estamos no culto do amigo. E foi a noite que Deus separou para falar o nosso coração. De antemão, quero convidar você a abrir sua Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo de número 11, no verso de número 5 em diante. Os irmãos quiserem acompanhar também pelo telão. Diz assim: subtítulo: um amigo importuno. Em outras versões, o amigo insistente. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurar à meia-noite, e ele disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tendo o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importune, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Por gentileza, pode tomar um assento. Como você bem leu na epígrafe do texto, vai dizer sobre um amigo importuno, ou amigo insistente. Para trazer uma introdução nessa revelação que o Dr. Lucas vai falar através do texto ao nosso coração nessa noite. Interessante dizer que Jesus ele está diante de uma plateia. E nessa plateia havia judeus em que já há 2000 anos atrás, antes de Jesus, tinha a prática de uma vida de oração. Existe um livro de regra de oração judaico conhecido como Sidur. O que é o Sidur, pastor Adilson? O Sidur é um livro de prática de oração em que eles tinham uma prática de orar 3 vezes ao dia. Você vai lembrar de Daniel. Só que não fica somente por aí. Esse livro é um livro que direciona todo judeu a orar se estiver fora da cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Se estiver na cidade de Jerusalém, eles oram em direção ao templo. Se ele estiver dentro do templo, eles oram em direção ao Santíssimo Lugar. Ou seja, todo judeu, ele vai orar direcionado, norteado por Deus, e também 3 vezes ao dia. E os discípulos de Jesus vão olhar aquela situação e vai chegar para Jesus e vai dizer: mestre, ensina-me a orar. Você conhece o texto? Jesus vai usar o Pai Nosso. Ao acabar de usar uma oração modelo, Jesus vai trazer uma pedagogia de oração, ensinando eles a intensificar a insistência. E como é que Jesus
Jesus ele vai contar uma parábola. E dentro dessa parábola, Jesus vai associar 3 amigos. Repita comigo: 3 amigos. É só para você gravar. O primeiro amigo, a Bíblia vai dizer que é um viajante. Segundo o historiador conhecido como Kenneth Médio, que traz a visão do Oriente Médio, vai dizer que todo viajante viajava à noite para fugir do sol escaldante do dia. O segundo amigo é o amigo que vai recepcionar o viajante. Só que existe em Israel umas condições de honra para receber uma pessoa que vem de um outro lugar, de uma viagem cansativa. E esse homem, ele tinha um procedimento. Você vai lembrar da mulher pecadora agora na casa de Simão. O primeiro procedimento era receber o convidado como ósculo santo. O segundo procedimento era lavar os seus pés com água. O terceiro procedimento, enxugar os seus pés com toalha. O quarto procedimento era ungir a sua cabeça com óleo. Esse homem tinha todos os requisitos de uma recepção de honra. Ele vai fazer a última recepção, que era colocar do lado direito da mesa, mas a principal esse homem não tinha, que era o pão. E toda vez que alguém chegava na casa de uma pessoa em Israel, ou seja, a sua cultura vai dizer que se faltasse pão, era como tido uma vergonha para toda uma comunidade. Nessa noite, que o Espírito de Deus nos forneça pão para alimentar os nossos amigos. Que Deus forneça pão, e eu não falo pão dos homens, eu falo a palavra. Que Deus continue conservando dentro da nossa alma, como o salmista Davi vai dizer: guardei a tua palavra dentro do meu coração, para não pecar contra ti. Deus. É interessante dizer que no Antigo Testamento você vai fazer agora a memória de Moisés no deserto, que quando o povo ele clama por alimento, em tempos de uma escassez, Deus vai enviar maná na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta em porção dupla para não colher no sábado. O nome maná na origem hebraica significa manahu. O que é manahu? A história diz: manahu significa o que é ele. Aparentemente parece ser estranho o significado do nome maná, mas no Novo Testamento, capítulo 6 de João, vai dizer que quando Jesus multiplicava pão para 5.000 homens à beira da praia, a Bíblia vai dizer que esses homens recebem a bênção e vão seguir Jesus por causa do pão. E Jesus vai dizer: vocês procuram o pão da terra para alimentar o corpo humano, porém eu sou o manahu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Esse pão que faltava na mesa do homem, um amigo que vai recepcionar o outro amigo, vai gerar para a sua comunidade um escândalo. Porque na própria cultura judaica funciona assim: se eu faço todo o procedimento, a comunidade é honrada por receber bem um amigo. Mas se eu erro, erra todo mundo. Você está entendendo como é que funciona? A igreja de Cristo, não a igreja organização, mas a igreja organismo. Se um errar, erra todo mundo. Se um acertar, acerta todo mundo. Por isso aqui não tem um melhor do que o outro. O nível aqui é o mesmo. Um porteiro, um pregador, seja o irmão que for fazer qualquer tipo dentro da igreja, nós somos membros de um corpo. Acertou um, vitória para um, é vitória para todo mundo. Caiu um, caiu todo mundo. Então se preocupamos então de levantar os nossos amigos que caiu e ficaram pelo meio do caminho. Então o código de honra desse homem que está recebendo o viajante é: eu tenho todo o procedimento, eu tenho tudo para fazer, mas faltou o principal. Eu não tenho pão, eu não tenho palavra, eu não tenho aquilo que de principal poderia servir à mesa. Sabe o que ele estava dizendo para um amigo? À meia-noite, amigo, me socorre, senão toda a comunidade está em desonra. Deus tem uma palavra para você nessa noite.
Deus tem conservado pão na tua vida. Jesus conservado pão para a hora certa você servir aquele necessitado. O amigo necessitado bate a porta meia-noite. Agora imagine você, chefe de família, e eu quero que entre na história comigo. A casa nos períodos da Palestina, na época de Jesus, era uma casa pequena, de um só cômodo. A cama era uma esteira. Dormia junto pai, mãe, filhos. E para poder verdadeiramente levantar, ele iria acordar quem estava deitado com ele. Vem comigo. Alguém bate na porta e era meia-noite. Repita comigo, meia-noite. Imagine alguém bater na porta da tua casa meia-noite. Socorre, amigo! Alguém está em vergonha. Sabe o que o Espírito Santo diz aqui? Através dessa palavra, é nos momentos mais impróprios que nós encontramos um amigo. É nos momentos mais difíceis da vida que nós encontramos um amigo. Há dias de luto, e que uma palavra que foi dada nem iremos lembrar, mas somente a presença daquele amigo que tiver lá no seu olhar e vai dizer: ele se lembrou de mim, ele veio compartilhar comigo a minha dor, ele veio chorar ao meu lado, mas em momentos de alegria um amigo também vai lembrar, ele veio celebrar a minha vitória, porque a Bíblia vai dizer: sorrir com aqueles que sorriem e chorar com aqueles que choram. Era meia-noite, alguém bate na porta. Agora você entra na história. Ele está dentro de casa. Ele recebe o chamado. E de dentro de casa ele responde. Automaticamente ele vai importunar quem estava dormindo na cama. Porque ele vai responder quem bate na porta. Na porta na Palestina nessa época era uma madeira pesada com uma travela. E com ferro que travava a porta. Se ele fizesse barulho na porta, acordava os filhos. Se ele levantasse da esteira, ele acordava os filhos. E agora ele não só se contenta, ele responde de dentro da casa: já está tarde. Como você me importuna, amigo, uma hora dessa? Sabe o que eu aprendo? Ele pode até reclamar. Mas se você ler o texto é bem claro quando diz assim: não é pela nossa amizade que eu vou abrir essa porta, mas é porque você está insistindo. Segura, que Deus tem uma palavra para você nessa noite. A amizade vai te levar em lugares que você nunca imaginou vai chegar. Amizades são acessos que vai levar você a um campo que você não teria capacidade humana para chegar. A amizade vai levar você a outras amizades. Sabe por quê? Porque a amizade abre porta, a amizade cria elo, a amizade tem conexão. E se nós somos um com Cristo, Cristo é um conosco. O texto diz que ele reclama, mas abre a porta. Só que me chama a atenção é que ele pede 3 coisas. E eram 2 pessoas. Era o viajante e o homem que o recebe. Estudando a cultura do Oriente, segundo Kenneth Baker, que é um historiador que viveu muitos anos na Palestina, vai dizer que uma refeição completa, a ponto de satisfazer uma pessoa, levava-se 3 pães. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei a quantidade de pães que você tem armazenado, mas nessa noite tem um amigo lá batendo na tua porta, dizendo: vem me socorrer. Vem me socorrer. Pastor, o que o Senhor quer dizer através dessa palavra? Eu quero dizer para você: usa hoje aquilo que você armazenou dentro da tua alma, como o Espírito Santo diz, e guarda a minha palavra. E haverá dia de escassez, haverá dias de vazio. Eu lembro quando eu voltei do período da Covid, quando eu quase vinha a óbito, eu fiquei 1 ano pregando com o que eu estava armazenado dentro de mim, porque eu tomava remédios
ansiolíticos, tarja preta, para poder dormir também. Então tudo que eu lia eu esquecia. Tudo que eu pegava para poder ler, estudar, eu esquecia. Agora você imagina, você dá aula 2 vezes na semana, prega durante a semana. E a preocupação é o que eu vou falar. Deus me ensinou a usar o que estava armazenado dentro da minha alma. O que tu tem armazenado hoje dentro da tua alma. O texto é claro. Ele diz: a amizade dá acesso a lugares e a pessoas. Você já viu? Algumas pessoas que entram em cima de empresa para poder colocar um currículo e o abençoado falou assim: aguarda o telefonema. E já passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ano! E você continua passando. Mas se um amigo te levar, tudo muda. Se um amigo te usar como referência, tudo muda. Ele estava dentro da casa reclamando, porém, Jesus, ele estava dentro da casa. Ele não estava fora da casa. Quem está dentro da casa é referência para quem vem pedir pão. E se você está dentro da casa e ele está te pedindo pão, é porque verdadeiramente você é referência para quem te ouve. A amizade dá acesso. E o texto diz: você me portou. Você tirou meu sono. Já acabou o efeito do Rivotril. Então eu vou levantar, não tem jeito. E a Bíblia diz que ele vai lá na porta e abre. Entrega os 3 pães. E ele salva uma honra de uma vila, de uma comunidade. Sabe por que alguém grita na tua porta e diz socorro? É porque você foi separado, escolhido, levantado para salvar a honra da tua comunidade. Entenda uma coisa: haverá dias que quem está em evidência não estará mais em evidência. Haverá dias que quem for carta marcada não será carta marcada. Ele vai separar você, vai levantar você aonde ninguém dá nada, no meio de um povo que verdadeiramente não inspira confiança. Mas foi você que ele separou, que ele escolheu como amigo para fazer a diferença na comunidade. Interessante o texto diz: ele entrega os 3 pães. Jesus acaba a parábola dizendo assim para eles: moral da história, todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele que busca, ele encontra. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquele grupo de pessoas? Acabou o tempo de oração religiosa. Comigo é assim, ó. É a conexão do alto. Os mais antigos vão entender agora. Lembra da sua época em que você usava aquela televisão que tinha uma caixa, que era uma madeira, em que para a televisão ter um sinal, uma conexão, precisava colocar bombril na ponta da antena. Ó, tem gente sorrindo, é dessa época. Passou-se o tempo, você vai perceber que as sintonias das rádios, quem é mais antigo vai lembrar da Rádio Tupi. Pastor toda hora é referência. Olha Jesus, já tem gente aqui, ó, manifestando. Irmãos, para a sintonia da rádio, precisava puxar a antena para fora, buscar a localização, ou até falar para as crianças: vai para a direita, vai para a esquerda, porque a conexão não está boa. Você vai lembrar também, passa-se o tempo, você vai lembrar que entramos no período da internet, em que você pega o cabo do telefone e diz assim: pastor Márcio, colocar na internet de escada. Tinha que ter uma conexão. Se tivesse um mau contato, não havia contato direto. E eu quero fechar a nossa época. Internet, fibra ótica, cortou o cabo, não tem conexão. Sabe o que Jesus está dizendo?
três amigos: Pai, Filho e o Espírito Santo. Há uma conexão, três pães. Há uma conexão, querido, nessa noite, amigos, mais chegados que irmãos. Jesus está dizendo: continua batendo, seja insistente, porque a porta vai se abrir. Escute aqui, eu vou fechar a mensagem. Não vou tomar seu tempo, mas eu vou te entregar essa revelação. Jesus tinha 70 discípulos, 12 apóstolos, 3 mais chegados, um mais próximo. E nenhum deles que tinha título é chamado de amigo, a não ser Lázaro. Que o texto na Bíblia sequer diz que Lázaro abre a sua boca para falar. Eu não preciso falar de quem eu sou amigo. Eu só preciso ter na minha vida Ele comigo. Eu não preciso dizer para todo mundo quem é o meu amigo. Eu só preciso andar com Ele, para que você veja a diferença. Ai, Jesus! Quem anda com Jesus, você vê que é diferente. Quem anda com Jesus tem a marca da promessa. Quem anda com Jesus tem a vida transformada. Não precisava dizer sou apóstolo, sou discípulo. Não precisava dizer eu prego, eu canto, eu oro, eu tenho uma idoneidade, eu tenho uma marca. Não. Lázaro só tinha ele na casa dele como amigo. Deixa eu te falar, eu fecho a mensagem. Bate que se abre, busca que se encontra. Abre a sua mão direita, levanta ela para o alto. Jesus, põe recurso na mão do teu povo. Põe os 3 pães na mão